Pronto. Bom dia, galera amada. Bom dia, alunos, estudantes e entusiastas de Química. Hoje é a nossa última aula antes da nossa primeira avaliação mensal de 2021 de Química, primeiro ano, ensino médio, Centro de Ensino Polares Moreira, professor Jonathan Gonçalves e residentes nesta sala. Fora da cama, já para o sofá, que a vacina ainda não chegou. Pessoal, hoje que farei com vocês é uma revisãozinha, repassando todo o conteúdo mais uma vez sobre a parte de estrutura da matéria. E fiz besteira aqui. Deixa eu ver. Ah, tá ok. Sobre a parte de estrutura da matéria e lá no final acho que tem uma questãozinha para se responder. Então, dando início aqui, ó, teoria atômica de Dalton, de forma bem sucinta, funciona mais aqui mesmo como resumo. Não estou conseguindo me ver aqui. Ah, sim, estou me vendo. Pronto. Os átomos de um mesmo elemento são iguais em todas as características. O átomo de elemento químico diferente são diferentes em suas características. Teoria atômica de Dalton. Substância simples, quando ela é formada por elementos químicos iguais. Átomos idênticos. E quando é que os átomos são idênticos? Quando eles possuem o mesmo número de prótons, que é o número atômico. Pessoal, tá dando para me ouvir direito ou tem muito eco? Estou ouvindo eco danado. Quem pode me dar um feedback se tem muito eco? Tá com muito eco, professor. Que a sala aqui muito eco. Vou tentar abrir a janela aqui. Vai ter que ser mais ou menos assim mesmo. A sala aqui é nova, forrada, não tem muito para onde correr. Então, substâncias compostas não possuem dois ou mais elementos. Substâncias compostas são as que possuem dois ou mais elementos químicos diferentes. Daí você sabe já a diferença de substância simples para substância composta. O que eu quero que vocês prestem atenção e tomem um cuidado particular nas características do átomo. E claro que também um pouco da teoria atômica, né? Que também vai cair questões a respeito. Os átomos não são criados nem destruídos. Nas reações químicas, os átomos se combinam de formas diferentes. Então, vou voltar aqui, eu sou rápido demais. Aqui é só um átomo, dois elementos iguais, ó. Dois elementos iguais. Então, eles se acabando aqui. Pronto. Se combinaram aí. Com 6 cada um. 2, 4, 6. Aí formou uma reação química. O que aconteceu foi uma reação química formando novas moléculas com a união desses elementos químicos diferentes. Os elementos químicos possuem um símbolo. H, hidrogênio,
óleo, oxigênio, ferro, cálcio, Ca, flúor, F. Então, está aqui o símbolo do elemento, ouro, do latim aurum, sódio, nátrium, por isso que é o N, né? Por que é sódio e o símbolo é Na? Porque a maioria dos elementos da tabela periódica vem do latim, a nomenclatura. Fósforo. Modelo atômico de Thomson. Então, voltando aqui, o que eu vou lembrar para vocês é que a diferença do modelo atômico de Dalton, que é? O modelo atômico de Dalton é o átomo maciço, indivisível e eletricamente neutro. Até então, não havia partícula menor do que o átomo de Dalton. Não se havia descoberto ainda as partículas subatômicas, ou seja, menores do que o próprio átomo. Então, modelo de Thomson. O átomo é maciço e constituído por um fluido de carga positiva, na qual estão dispersos os elétrons. Então, no modelo atômico de Thomson, foi descoberta da primeira partícula subatômica, que foi o elétron, através de um tubo de raios catódicos. Aqui o tubo de raios catódicos, a experiência de Eugene Goldstein. Então, ele observou que tinha umas partículas positivas no sentido, atraídas por um polo, e no lado contrário, o polo negativo aqui, atraía as partículas de carga negativa. Observou o aparecimento de um feixe luminoso no sentido oposto ao dos elétrons. Ele concluiu que os componentes desse feixe teriam carga negativa. Na verdade, em alguns livros ele colocou um anteparo, e esses raios negativos, as partículas de carga negativa, elas sofriam um desvio. A luz sofria um desvio quando era atraída por um eletroímã de carga oposta. Estes componentes foram denominados de prótons. A massa do próton é 1836 vezes maior que a massa do elétron. Então, os elétrons são partículas de carga negativa de massa praticamente desprezível. Até então, não se havia conhecimento do nêutron. O modelo propunha que a maior parte do átomo era vazia, o que explicava o fato de a maioria das partículas alfa atravessar a lâmina de ouro sem sofrer desvio. Os desvios das partículas eram explicados por sua repulsão pela carga positiva do núcleo, pela carga positiva do núcleo, onde contém os prótons. Então, pessoal, essa imagem aqui, eu vou enfatizar para vocês uma observação sobre o que fala isso aqui. Diz que o átomo, ou seja, quando se fala do átomo, eu quero que vocês lembrem que a massa do átomo, ela está concentrada praticamente toda no núcleo do átomo. Essa parte, esse círculo aqui por fora, essa circunferência, onde tem aqui os elétrons dispersos, a eletrosfera possui uma massa muito, muito pequena. Ou seja, a densidade do átomo está associada ao núcleo do átomo, não na sua eletrosfera. Embora ela seja uma região que ocupa maior volume, porém, ela possui a menor densidade. Já o núcleo, ele possui um menor volume, mas concentra toda a massa. É a parte do átomo de maior densidade. Os desvios das partículas, aqui não fala ainda da questão do elétron, do nêutron. Descoberta do nêutron. A partícula foi descoberta em 1932 pelo físico inglês James Chadwick. Capaz aqui, uma cara fina. Durante experiências com material radioativo, isso aqui parece cantor da década de 30, né? Cantor de rádio.
Durante experiências com material radioativo, esta partícula não possui carga elétrica e tem massa aproximadamente igual à do próton. Então, o que é que você deve saber a respeito do nêutron? O nêutron, como o próprio nome já insinua, é uma partícula desprovida de carga. Ele nem é positivo e nem é negativo, ele é neutro. E onde estão essas partículas desprovidas de carga? Onde estão os nêutrons? Os nêutrons estão no núcleo do átomo. Então, no núcleo do átomo, vou só fixar bem aqui na minha tela aqui para mim, ver se vocês me veem. Vou tentar usar o quadro. Pronto, dá para ver, né? Aqui o desenho do átomo. E aqui eu tenho o núcleo. Nesse núcleo, vou até aumentar um pouquinho desse, muito pequeno, ele concentra as partículas de carga positiva e as partículas que não possuem carga, que são os nêutrons. Então, qual é a função do nêutron no núcleo do átomo? Nós sabemos, vocês já devem ter ouvido falar no ensino fundamental, na parte de ciências, e até na prática, no dia a dia, alguém comentando conosco, sempre falou, olha, os opostos se atraem, ou seja, cargas de sinais contrários se atraem. Carga de mesmo sinal se repele. Então, os opostos se atraem. Carga de sinais opostos se atraem. Carga de mesmo sinal se repele. O núcleo contém os prótons, que são partículas de carga positiva. Se eu tenho duas partículas de carga positiva, carga de mesmo sinal, vai haver repulsão. Então, para que não haja a repulsão no núcleo do átomo, para que essas cargas não haja repulsão entre elas, existe o nêutron, que é a partícula de carga nêutron. É aquele que veio para separar a briga. Fica aqui, com isso, as cargas não vão se repelir, porque se não houvesse os nêutrons no núcleo do átomo, o núcleo do átomo se quebraria, devido à intensa repulsão dos prótons no núcleo. Então, a função do nêutron no átomo é manter a estabilidade do núcleo atômico. Ok? A função do nêutron, manter a estabilidade do núcleo, evitando que os prótons, que têm carga positiva, que eles se repelam, em que não haja repulsão entre eles, né? Para evitar a repulsão entre os prótons, o nêutron no meio mantém a estabilidade do núcleo atômico. Caso contrário, o núcleo se partiria. Deixa eu me dar fixado aqui. Alô? Alô? Oh, tinha caído a conexão? Não. Que aqui aparece umas mensagens doidas. Baixei o aplicativo aqui de câmera, mas Deus sabe. Para Rutherford, o átomo tinha duas regiões distintas, núcleo e eletrosfera. Então tá até aqui no quadro. Núcleo e a eletrosfera. O núcleo, onde você está vendo aqui, ó, as partículas, os vermelhinhos e os amarelinhos, que representam prótons e nêutrons, e aqui os verdinhos
que representam os elétrons na eletrosfera. Por que esse movimento aqui, ó? Vejam que tem umas formas elípticas ao redor do núcleo do átomo. Quer dizer que o movimento do elétron em torno do núcleo, ele não é um movimento circular, ele é um movimento elíptico. Então, é dessa maneira que é o desenho por causa do movimento que eles têm. O átomo e as partículas subatômicas. As partículas fundamentais que constituem os átomos são os prótons, nêutrons e elétrons. Lembrando que quando eu falo de prótons, é a mesma coisa que o número de massa do elemento químico. Partícula, então vamos lá fazer a tabelinha. A partícula, a massa dessa partícula e a carga dessa partícula. Próton, primeira partícula, a massa relativa dele é 1. A carga do próton, sempre positiva. Próton, positivo. Massa 1. A massa do nêutron também é 1. Carga 0. Por que a massa do nêutron é 1? Porque se o nêutron tivesse massa, sendo nêutron, mas com uma massa bem menor do que a do próton, ele não conseguiria evitar a repulsão dos prótons no núcleo do átomo. Os elétrons têm massa 1836 vezes menor do que o próton e do que os nêutrons. A carga do elétron é negativa, menos 1. Então, esse fato do elétron ter uma carga muito pequena, ter uma massa muito pequena, é o que até também propicia a retirada de elétrons das camadas mais externas dos átomos e a retirada desses elétrons para formarem as ligações químicas. Então, dê uma olhada aí, vai ficar gravadinho, eu vou botar no grupo. Principais características do átomo. É o próton, aqui ó, os vermelhinhos, o nêutron, que são os amarelinhos, todos juntos lá, fólio danado aí dentro, e o elétron, de verde aqui atrás. O número de prótons, 5. A gente contar o número das partículas, né? Fica aqui meio ruim no slide. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Tem aqui a C, na verdade. Tem a 6. 1, 2, 3, 4. Ah, não são 5 mesmo. 1, 2, 3, 4, 5 prótons. Nome do elemento: boro. Na tabela periódica, porque como é que eu sei? Aqui você, para saber, você deveria consultar a tabela periódica na ordem crescente do número de prótons. Quando chegar lá no número 5, tá o elemento químico boro, na família 3A. Família do bom aluno. Bom aluno garante inteligência e talento. Pronto. Tá aqui o outro número de prótons, que é o vermelhinho, ó. 1, 2, 3, 4 prótons. Nome do elemento: berílio. É o elemento símbolo Be da família 2A, dos metais alcalinos. Pronto. 2 prótons, 2 nêutrons. Tem o hélio. Está lá no grupo dos gases nobres, última família do lado direito da tabela periódica, o primeiro elemento. Os diferentes tipos de átomos são identificados pela quantidade de prótons. Então, você identifica um átomo pelo próton. Como eu falei já em aulas anteriores, o número de prótons, ou o número atômico, é a carteira, é o número da identidade, da carteira de identidade de um elemento químico. Então, se não tiver rosto, mas, na verdade, quando a gente faz matrícula, né, com os alunos, quando vocês fazem as matrículas, tem lá os números da identidade ou CPF. Então, não tem foto de vocês. Só tem um nome e esse número de identidade. Então, é por aí que a instituição reconhece vocês. Então, eu conheço, para mim, no momento, né, a maioria de vocês, para mim, são números de CPF, número de identidade. Então, o número da identidade. O nome e o número da identidade. Vocês, para mim, infelizmente, no momento, ainda não tem rosto. Mas espero que isso mude, né?
Esta quantidade de prótons recebe o nome de número atômico. Quando fala Z ou P, é a mesma coisa. Lembra aí, número de prótons ou número atômico está se referindo ao mesmo valor. Então, já encerra por aqui. O átomo é a menor partícula que identifica uma questãozinha da Universidade Federal de Minas Gerais. O átomo é a menor partícula que identifica um elemento químico. Ele possui duas partes, a saber, uma delas é o núcleo, constituído por prótons e nêutrons. E a outra é a região externa, a eletrosfera, por onde circulam os elétrons. Alguns experimentos permitiram a descoberta das características das partículas constituintes do átomo. Em relação a essas características, indique a alternativa correta. Então, tem A, B, C e D. Qual a alternativa correta, pessoal? Qual alternativa vocês julgam correta desse enunciado? Lembrando aqui, caros alunos, que o próprio enunciado ele é contextualizado e já ajuda, nesse momento, ele ajuda como informação sobre o conteúdo, para vocês assimilarem sobre o conteúdo desta aula e da prova. Então, baseado nessas informações sobre o conteúdo, qual das alternativas você julga correta? Letra A. Prótons e elétrons possuem massas iguais e cargas elétricas dos sinais opostos? Verdadeiro ou falso? Câmbio. Prótons e elétrons possuem massas iguais? Prótons e elétrons possuem a mesma massa, pesam o mesmo tanto? Falso. Falso. Em relação aos prótons e elétrons, eles não pesam, não têm a mesma massa, por quê? Qual é a relação da massa próton e elétron? A relação, quando fala em relação, é um em cima do outro. Qual é a relação? Massa do próton, massa do elétron? Acho que o elétron pesa menos. Menos. Menos quanto? Pesa menos quanto? Sei não. Foi colocado lá atrás. 1836 vezes menor do que o próton. A massa do elétron em relação à massa do próton é muito pequena, quase 2.000 vezes menor. Então, a massa do elétron, lembre que ela é desprezível. É uma massa desprezível. Então, está errado a letra A. Letra B. B. Certo ou errado? Entre as partículas atômicas, os elétrons têm a maior massa e ocupam o maior volume. Acho que é falso. Onde é que está errado nesse enunciado? Qual é o trecho que torna a afirmativa errada? Os elétrons têm a maior massa. Exatamente. Muito obrigado. Parabéns a você.
Com quem eu tô falando? Quem foi que falou? Fui eu. Ah, Manuel. Exatamente, Manuel. Esse trechinho bem aqui, ó. Elétrons têm maior massa. Entre as partículas atômicas, os elétrons têm maior massa e ocupam maior volume. O volume que eles ocupam é o volume da eletrosfera, a parte de fora, onde tem o maior volume do átomo, o maior volume dele é na eletrosfera. Mas a eletrosfera, embora tenha o maior volume, ela possui a menor massa, porque tem os elétrons de carga praticamente zero. A densidade, se for comparar, deixa eu fixar bem aqui. Quando você compara a densidade da eletrosfera com a densidade do núcleo, ela é infinitamente menor. É um valor muito, muito menor. Então, é uma região que ocupa um grande volume, a eletrosfera, sim, mas a densidade dela é baixa. O núcleo ocupa um menor volume, porém a densidade dele é alta. Ops. Então, letra B errada. Letra C, certo ou errada? E onde está? Se estiver errada, onde estaria o erro? Temos já 50% de chance de acerto aqui. Entre as partículas atômicas, os prótons e os nêutrons, que estão aqui, ó, no núcleo, os prótons e os nêutrons, têm maior massa e ocupam maior volume do átomo. Letra C está certa ou errada? Câmbio. Acho que tá certo. Entre as partículas atômicas, os prótons e os nêutrons têm a maior massa e ocupam o maior volume do átomo. Onde é que está o maior volume do átomo? Aqui minha mão atrás, ó. Maior volume, menor volume. Tá certo ou errado a letra C? Tá errada. Eu vou mostrar aqui o erro. Entre as partículas atômicas, os prótons e os nêutrons têm maior massa. Pronto. Até aqui, ó, tá certo. Tem maior massa, que a massa do próton e do nêutron é praticamente igual. Só mudam que um tem carga e o outro não tem. E ocupam, até esse ponto, que essa primeira parte da oração está correta. E ocupam maior volume do átomo. Os prótons e os nêutrons ocupam que volume? Bem aqui, ó, no centro. Pra cá. Ocupam esse volume aqui. Aqui é o menor volume, porque aqui quem é o núcleo, onde está o menor volume, onde estão os átomos. Então a letra C está errada. Então a correta é a letra D. Entre as partículas atômicas, os prótons e os nêutrons têm mais massa, mas ocupam um volume muito pequeno em relação ao volume total do átomo. E o volume total do átomo, o volume que eles ocupam é só essa partezinha central, ou seja, o menor volume. Então a alternativa correta é a letra D. Então não basta saber se é errada, procurem ver onde está o erro da alternativa. De acordo com a IUPAC, a União Internacional de Química Pura e Aplicada, ao representar um elemento químico, deve-se indicar seu símbolo, número atômico e seu número de massa. Então,
o que vem aqui em cima é o número de massa. O que vem embaixo é o número atômico ou o número de prótons. Lembre disso. Quando for as formulazinhas. Calcule o número de massa, Z mais N, né? Calcule o número de... a formulazinha A. Lembrar dessa formulazinha lá quando tiverem respondendo as questões. Vou botar aqui. A igual a Z mais N. Nesse momento do conteúdo, é importante você lembrar dessa expressão de A igual a Z mais N para responder algumas questões. Então, fim da nossa apresentação, pessoal. Estamos aqui mesmo com a questão da estrutura. Então, não esqueçam da fórmula. Só dar mais um... Lembre-se de aplicar a fórmula quando necessário. Se quer descobrir o número de massa, você vai somar o número de prótons, que são as partículas positivas, com o número de nêutrons, que as partículas sem carga. As duas partículas nucleares que estão no núcleo, prótons e nêutrons, para descobrir a massa. Se você quer descobrir o número de prótons vai ser igual ao número de massa, esse N vem para cá negativo, menos o número de nêutrons. Se você quer descobrir o número de nêutrons, é igual a massa menos os prótons. Então, se você quer achar o número de massa, usa a primeira. Quer achar o número de prótons, usa a segunda. Quer achar o número de nêutrons, você usa a terceira. Então, lembre dessas expressõezinhas na prova também, que vai ser cobrado lá. Ok? Professor, Oi. você vai colocar a prova hoje? A prova é amanhã, dia 31. Ela vai estar aberta amanhã, dia 31, e vai ser fechada no dia 1º. Amanhã, 8 horas, o link vai ser enviado para o grupo do WhatsApp e vai ser postado também o link da prova no Google Sala de Aula. Então, vocês têm 48 horas para responder a prova. Acho que é mais do que qualquer outro professor que colocou. Eu perguntei a alguns, eles vão deixar aberto apenas por um único dia, o dia de sua prova. Aí, como eu já havia combinado com vocês que seriam 2 dias, já pensando nas dificuldades, né? E já tinha gosto de avisar sempre com uma semana antes, né? Avisei já semana passada. Então, a diretora, não, deixa como está a prova mensal, mas a prova bimestral, todos os professores vão ter que seguir as orientações da direção. Se a prova ficar aberta só por um dia, aí você só terá um dia, ok? Mas normalmente ela fica por um dia, no intervalo de 12 horas, pelo menos. E você abre de manhã, 8 da manhã, e fecha meia-noite, 11 horas da noite. Pode ser assim também. Mas até agora não sabemos, mas fiquem atentos. Vem, cachorro. Ok, pessoal, tudo bem? Então, desejo a vocês um bom dia, uma boa semana, boas provas, boa Semana Santa. Procurem material alternativo para estudar. Vou postar esse vídeo no grupo do WhatsApp, que ele vai demorar alguns minutos, aí acho que à tarde já vou para outra aula, depois ainda tenho que sair.
Eu acho que à tarde dá para mim postar o vídeo dessa aula para os alunos que perderam, para você que queira revisar. Então, muito obrigado, tenha um bom dia e até a próxima aula. E professor,